Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Nós cremos em um Deus que intervém na história da nossa vida. Nós cremos em um Deus que acompanha a nossa vida. Nós cremos em um Deus que, quando nós oramos, Ele ouve e, como diz em Apocalipse, armazena as nossas orações nos seus odres. Eu falava com os jovens ainda agora há pouco, dizendo que nós temos livre acesso entre aqueles que se encontram lá no céu com o Senhor. Entre os anjos de Deus, a nossa oração sobe e Deus armazena. E eu gostaria que nesta noite nós estivéssemos olhando por essa ótica. Deus pode e faz. Ele faz na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Ele nos orienta, Ele nos abençoa, Ele cobre a nossa vida, Ele nos dá direção. E Ele intervém quando nós confiamos incondicionalmente nele, quando nós confiamos na sua palavra, o nosso Deus intervém na nossa história. Quando nós buscamos conhecer a este Deus, através da sua palavra, e aplicamos o conhecimento que obtemos pelo Espírito Santo, Deus edifica a nossa casa. Amém, irmãos? Por isso nós estamos aqui. Ontem eu estava falando para a liderança e dizendo que o nosso Deus, Ele é um Deus que nos ensina. Quando nós nos reunimos para ouvir quais são os planos do nosso comandante. Qual é a estratégia dele? Como nós podemos fazer para ganhar as nossas guerras, para guerrear as nossas batalhas? Como nós devemos agir? É preciso que nós tenhamos mais do que ouvidos. É preciso que nós tenhamos ouvidos prontos, mente preparada, mas condutos espirituais abertos para que da mente possa descer para o nosso coração e nós possamos aplicar nas segundas-feiras da vida. Então eu oro para que nesta noite nós possamos meditar na palavra de Deus e nós possamos saber quais são as estratégias de Deus para a nossa vida pessoal, mas principalmente para a nossa vida relacional familiar, para que nós sejamos bênção no mundo que está se esboroando. Basta nós olharmos e percebermos que na vida matrimonial o nosso mundo está se esboroando, aliás, está se esboroando em todas as áreas, mas a vida familiar, a vida de casal, como célula da sociedade, está se esboroando. Por quê? Porque Deus está ficando fora da história da vida do ser humano. Mas não da nossa história, porque nós cremos num Deus que é Senhor da nossa vida, nós cremos num Deus que interfere na nossa história, nós cremos num Deus que edifica o nosso lar. Por isso nós estamos aqui. Eu sou casado há 41 anos. E eu agradeço a Deus por eu ser casado. E eu agradeço a Deus por Ele ter interferido na minha vida. E eu agradeço a Deus porque Ele me ensinou como criar os meus filhos. E Ele está me ensinando como a continuar educando a minha família. E agora eu tenho netos, e eu vejo esse ciclo celestial na minha vida acontecendo. E eu só posso dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu sou teu filho, porque eu sou teu servo. Amém, igreja?
O nosso Deus é um Deus presente. E eu estava pensando como Deus é presente em coisas comezinhas, em coisas simples no nosso dia a dia. E há vários anos, talvez 20 anos, não sei, mais, eu estava pregando lá na Igreja Cristo e a Resposta, em Santos. E eu estava dizendo como é que Deus interfere. Ele interfere na vida familiar, na cozinha das mulheres, porque Deus é um bom cozinheiro, Deus é um bom... Como é que chama hoje cozinheiro? Não é cozinheiro que se chama? Chefe. Ele é um bom chefe de cozinha. Mas eu aprendi na minha vida que Deus é um bom piloto. Eu não sei quantos sabem aqui que eu fui piloto. Tenho cerca de 6.000 horas de voo. Eu dei instrução de voo durante 10 anos. E eu aprendi que o nosso Deus, ele é um bom piloto. Você sabe que todo piloto, ele gosta de fazer bons pousos. Quem já voou de avião aí sabe, né? Na hora do pouso, a gente quer fazer um pouso para todo mundo. Lá nos Estados Unidos, quando o avião pousa, se é um bom pouso, o que é que o pessoal faz? Aplaude. Aí o piloto fica todo cheio. Eu acho que ele ouve lá de dentro. Eu nunca pilotei nos Estados Unidos, mas eu acho que ele ouve. Sempre quando eu vinha para pousar, que tinha passageiros lá atrás, aí eu dizia, Senhor, dá aquela mãozinha. E Deus é um Deus que sabe pousar muito bem. Deus é um Deus que intervém na história da nossa vida. Queridos, eu hoje quero meditar sobre um salmo. Um dos 2 salmos de Salomão. E eu sempre gosto de lembrar que Salomão escreveu 3 livros. Quais os livros? Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Obviamente, qual o livro que você acha que ele escreveu primeiro? Cantares, ele estava, ó. Cantares de Salomão. Qual o livro que ele escreveu depois? Provérbios. E qual o livro que ele escreveu quando ele já era idoso? Eclesiastes. É interessante porque Eclesiastes ele é um livro assim, ele é um livro meio cinza, com lampejos de luz. Mas ele não é um livro, quando lido, que faz a gente pensar, puxa que bom, puxa que bom. Não, mas ele termina bem. Ele diz assim, de tudo que se tem ouvido, a suma é... Qual é a suma mesmo? Teme a Deus. Teme a Deus. E obedece aos seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Esse é o dever de todo homem. E ele vai trazer a luz. E ele vai trazer a juízo todas as coisas, mesmo aquelas que estão encobertas. Amém, amados irmãos? Ele vai trazer a juízo todas as coisas, até aquelas coisas que estão encobertas. E eu falava para os jovens, uma palavra bem curta, mas eu falava para os jovens, a necessidade que nós temos de olhar para as nossas vestes. Com que eu estou vestido? Com que roupa espiritual eu estou? E eu meditava sobre Zacarias capítulo 3. Depois você pode levar para casa e ler Zacarias 3. Josué era um sumo sacerdote. Ele estava diante do anjo do Senhor, mas as suas vestes estavam sujas. Ainda que nós estejamos vestidos com essa roupa, nós temos uma roupa espiritual. E toda a potestade espiritual vê a roupa com a qual nós estamos vestidos. E eu oro
para que nós estejamos com vestes próprias, que nós estejamos com a mitra sobre a nossa cabeça, chamada mitra sacerdotal, e que nós tenhamos na nossa testa a lâmina de ouro que os sacerdotes tinham quando ministravam ao Senhor, escrito: santidade ao Senhor. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Vamos repetir? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O meu casamento pertence ao Senhor. Salmo capítulo 127. Salmo 127. De preferência, quem tem Bíblia, fique perto de quem não tem, ou de quem não está com. E quem não está com, fique perto de quem está com a sua Bíblia, de preferência. Diz assim o texto: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os amigos à porta. Como eu disse para vocês, eu tenho uma apreciação pelo autor Salomão. Claro, não poderia deixar de ter, porque eu creio que depois do Senhor Jesus Cristo, foi o homem mais sábio. E ele escreve nos dando orientações, no livro de Provérbios especialmente. Quem segue o que está escrito no livro de Provérbios terá uma vida sábia, terá uma vida segundo o coração de Deus e vai estar plantando boas sementes. Mas eu gosto especialmente deste salmo, porque este salmo ele traz, digamos, um concentrado, não era essa a palavra me fugiu, 66 anos, as palavras fogem, você sabe disso? Ele traz aquilo que nós precisamos saber sobre o casamento. E eu vou separar 4 coisas que estão claras nesse texto para mim, acerca do casamento que Salomão aborda. Primeira coisa que ele diz: um casamento precisa ser edificado. Em primeiro lugar, o casamento precisa ser edificado. Em segundo lugar, é preciso que um casamento seja guardado. O casamento tem que ser edificado e o casamento tem que ser guardado. Terceiro lugar, é preciso que haja trabalho no casamento. E ele fala sobre trabalho neste salmo. E por fim, ele fala sobre filhos, sobre o futuro do casamento. E eu quero falar na perspectiva também do futuro do reino de Deus. Então, em primeiro lugar, Salomão aborda que é preciso que o nosso lar esteja edificado. Esteja edificado e esteja construído. É claro que isso depende do alicerce, mas depende também da construção que nós vamos fazer continuadamente. Não são apenas ações isoladas, são ações continuadas.
Nós que somos casados sabemos disso. Agora, amados irmãos, Salomão diz que é o Senhor quem adequadamente edifica. É o Senhor quem adequadamente edifica. E eu sei que nós, como casal, como pessoas individuais, precisamos de Deus para que Ele edifique o nosso casamento. Quando perguntaram para Jesus qual era o principal mandamento, o que é que Jesus Cristo disse? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Quando nós amamos a Deus, quando Deus está na nossa vida em primeiríssimo lugar, nós estamos com os caminhos abertos para que o nosso casamento seja edificado. Amar a Deus. O que significa amar a Deus? Eu, muito tempo, procurei amar. Como definir amor? E eu encontrei num pensador inglês uma definição para amor que me satisfaz. Ele disse que amor é a junção de três coisas, três ações. Amor é compromisso, mais paixão, mais intimidade. Quem ama a Deus precisa ter compromisso, precisa ter paixão e precisa ter intimidade. No casamento, é ou não é preciso ter amor? Amor é compromisso, mais paixão, mais intimidade. Você tem compromisso com o seu cônjuge? Diga amém. Compromisso muda ou compromisso é uma linha reta? Compromisso muda ou compromisso é uma linha reta? Quando tudo faltar, o compromisso pode mudar? Quem tem compromisso com seu cônjuge, diga amém. Então, quem ama tem o quê? Compromisso. Agora, convenhamos. Vir à igreja somente por compromisso é bom ou é ruim? Não é ruim? Ter um casamento somente no compromisso é bom ou é ruim? Pode falar. É muito ruim. É muito ruim. Compromisso não muda. E paixão, muda ou não? Quem acha que muda, levanta a mão. Paixão? Recém-casado é uma coisa muito boa, né? Porque a paixão está em alta. Aí vai passando o tempo, a paixão pode ficar alta ou pode baixar. Quem define se a paixão sobe ou desce? A intimidade. Se você casa com alguém que aperta o creme dental no outro lugar, o que acontece com a paixão? Intimidade define o nível de paixão, se permanece, se aumenta, se diminui, é a intimidade. Isto, queridos irmãos, no casamento, mas em especial com o Deus da nossa história. Tem gente que vem à igreja, aceita Jesus,
está apaixonado por Jesus. Isso é maravilhoso, a gente vê, está escrito que ele está apaixonado por Jesus. Mas o tempo passa. E aí ele vem, e a gente percebe, ele senta na frente. Eu tenho crentes na minha igreja assim, novinhos da fé. Estão vibrando com Jesus. Estão na graça. E aí passa o tempo. Aí, cadê? Ah, não, está sentado ali no meio. Ah, tá. Aí já não pega mais o respingo do pastor. E de repente vai lá para trás. O que motivou isso? Motivou que a intimidade dele não cresceu. Quem tem uma Bíblia, diga amém. Quem não medita na sua palavra, quem não ora a Deus quando ler as Escrituras Sagradas, rogando: Senhor, traz uma revelação nova para mim. Não tem intimidade. Vem à igreja às vezes, porque é bom vir para a igreja. É um ambiente saudável, é um ambiente agradável. Você ouve boas coisas, você canta boa música. Mas isso é suficiente? O que precisamos, amados irmãos, é edificar a nossa casa sobre a rocha. E para que edifiquemos a nossa casa sobre a rocha, nós precisamos ser apaixonados por Deus. E isso só vem quando nós temos intimidade com Ele. É igual no casamento. Sem intimidade, fica uma coisa assim, meio compromisso. Sabe, pessoas que começam a duvidar. Puxa vida, se ele vai para a universidade e alguém diz: cara, mas você acredita mesmo nessas coisas de Deus? E ele começa a duvidar. Porque, na verdade, aquela voz nunca lhe fala ao coração. Não há troca de experiências. Não há intimidade. E sem intimidade, não pode haver paixão. Sem uma boa intimidade, não pode haver paixão. Para que edifiquemos a nossa casa sobre a rocha, é preciso que nós amemos a Deus. E amar a Deus é mais do que ter compromisso. É ser apaixonado por Ele. É ter intimidade com Ele. E estes, Deus vai dirigir. Eu lembro que no retiro de casais, a primeira mensagem que eu preguei foi sobre o Salmo 1. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e medita nela de dia e de noite. Este será como árvore plantada junto à corrente de águas, cujas folhas não caem, e que dá o seu fruto na estação própria. Querido, você quer que o seu casamento dê fruto na estação própria? Ame o Senhor. Ame o Senhor, e a sua casa será edificada sobre a rocha. Lembre-se, amor é compromisso, paixão e intimidade. Em segundo lugar, Salomão está falando que o Senhor é quem guarda a cidade. Porque se ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então é o Senhor quem guarda
a cidade. E eu vou usar um rei de Israel que fez alguma coisa inteligente para guardar a sua cidadela. Por favor, abra comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 32. E vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. Diz assim, quem achou, diga amém. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Queridos, você quer guardar a sua cidade? Faça como Ezequias fez. Você quer guardar a sua casa? Faça como Ezequias fez. Ezequias foi um dos poucos reis de Israel que fez o que era bom aos olhos do Senhor. Fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Eu não vou falar sobre Ezequias, não daria tempo, mas o que eu posso falar é o que está explicitado nesse texto. E o texto diz, no primeiro versículo: depois destas coisas e desta fidelidade veio Senaqueribe. Senaqueribe é um tipo de Satanás. Satanás anda ao derredor da nossa vida familiar, procurando uma brecha onde ele possa entrar, para que ele possa semear a sua nefasta semente, para que a nossa vida pessoal, matrimonial, não produza os frutos que Deus deseja que nós produzamos. Então, Ezequias o que fez? Quando Senaqueribe, tipo de Satanás, intentou entrar em Jerusalém. Em primeiro lugar, ele resolveu de acordo. Então, em primeiro lugar, nós precisamos viver em comunidade. Nós somos o corpo de Cristo. Nós pertencemos a este corpo. A nossa vida não é uma vida vivida na perspectiva do mundo. Nós vivemos na perspectiva do reino de Deus e nós devemos ter acordo, sim. E de acordo com os seus homens, com os seus príncipes, ele resolveu tapar as fontes das águas. Por que ele quis tapar as fontes das águas? Porque as cidades eram fortificadas. As cidades eram cercadas. E algumas fontes estavam fora dos muros. E ele disse: estas águas são minhas. Não permitirei que o adversário beba das minhas águas. Então, se há alguma coisa que você precisa levar para a sua casa, como um caminho para guardar o seu casamento, tape as fontes das águas, para que o adversário não tenha nenhuma chance de beber das águas, das fontes que procede de alguém que é do Senhor.
Faça como Ezequias. Tape as fontes das águas, para que o inimigo morra de sede. Segundo lugar, versículo 5 diz: restaurou todo o muro quebrado. Casamento, convenhamos, relacionamento a dois é fácil ou é difícil, irmãos? Quem acha que é difícil, diga amém. É difícil. É difícil. É difícil porque, caramba, mulher é um bicho complicado. Ou é o homem que é complicado? Homem é um bicho complicado, né? Mulher tem uma capacidade de falar admirável. Não, eu admiro. Eu admiro, não é só a capacidade que a mulher tem de falar. Por exemplo, nós estávamos conversando na mesa que eu particularmente sou contra a mulher piloto. Quem é favorável à mulher piloto aqui, levanta a mão. Quem é contra a mulher piloto, levanta a mão. Quem não é contra nada, nem a favor. Na verdade, vou dizer porque eu sou contra. A mulher faz muito melhor que o homem quando as coisas estão tudo exatamente como deve ser. Faz que é impressionante como a mulher faz bem. E a gente é atrapalhado. A gente faz no jeitão. Mulher não, é no detalhe. Só não pode dar alguma coisa errada. Só não pode dar alguma coisa errada. Quando alguma coisa dá errada, então a vida a dois, ela é uma vida de autonegação para que haja ressurreição. Isto é tapar as fontes das águas, restaurar o muro quebrado. E para restaurar o muro quebrado, nós precisamos sim passar pelo caminho da cruz. Então Ezequias, ele foi sábio. Tapa o muro quebrado. Depois o que ele fez? Ergueu torre. Para que serve a torre, irmãos? Naquela circunstância, para que serve torre? Vigia. Vigia, irmão. Fala para o teu marido aí, mulher. Vigia. Vigia. Antigamente, era só o homem que tinha que vigiar. Antigamente, não é bem assim, mas hoje em dia, rapaz, fala para tua esposa, vigia. Vigia. Nós precisamos vigiar. Para vigiar, não adianta só vigiar. Tem que vigiar e orar. Tem que vigiar e orar. Agora, eu acho interessante que Ezequias fez uma coisa a mais. Ele não apenas tapou os muros que estavam quebrados, ele não somente ergueu torre, mas o que é que ele fez mais? Está aí no texto? Levantou outro muro. Ele disse, faz um muro por fora, para cercar o primeiro muro, para que o inimigo não chegue nem perto. Conselho para você. Faça o segundo muro no seu casamento, para que o inimigo nem chegue perto da tua cidadela. E aí nós vamos estar guardando a nossa cidade, nós vamos estar guardando o nosso casamento. E ele fez armas, ele fez escudos, ele fez tudo isso. E eu sempre, quando penso nisso, eu penso na armadura de Deus. Lá em Efésios capítulo 6. A armadura de Deus, ela é necessária para que nós possamos enfrentar o dia mau. Porque o dia mau, sem sombra de dúvida, ele vem sobre todas as vidas. Ele vem sobre a minha vida, ele vem sobre a vida do pastor, ele vem sobre a tua vida. Mas se nós estivermos aparelhados com as armaduras
armaduras do Senhor, nós vamos enfrentar o dia mau e o nosso casamento será edificado sobre a rocha. Amém, amados irmãos? Terceiro lugar que ele fala. Vamos voltar para Salmos. Salmos 127. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Ele está falando em trabalho. Trabalho. E eu quero falar um pouquinho de trabalho. Porque é impressionante como o trabalho, ele é importante. Trabalho é ou não é importante, irmãos? É muito importante. Mas, 3 pontinhos. Cuidado. Cuidado para que o trabalho não tenha na sua vida mais importância do que os valores que Deus tem para você e para mim. Cuidado. Muito cuidado. Sabe por quê? Primeiro que o trabalho do jeito que ele existe hoje, ele é consequência do erro do homem. Tá? Então, cuidado. Depois, abre por favor em Êxodo capítulo 5. Eu vou falar um pouquinho sobre a estratégia do diabo. Qual é a estratégia do diabo? Está lá, Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5 vai narrar a reação de Faraó diante da solicitação, vamos colocar assim essa palavra, de Moisés para que Faraó liberasse o povo que estava prisioneiro no Egito. A partir do verso 17. Ou melhor, desculpe. A partir do verso 1, desculpe. Êxodo 5, de 1 a 9, diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos, e por isso clamam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Queridos, isso já é uma preocupação bem pastoral. Nós temos visto como o inimigo trabalha nessa área. Todos nós precisamos trabalhar. Claro, trabalhar para o sustento da nossa casa. Mas cuidado, porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor. E a intenção dele é nos tirar do objetivo
que Deus tem estabelecido para cada um de nós. E uma das estratégias dele é tirar, é roubar o nosso tempo. E uma das formas mais eficazes de tirar o nosso tempo é nos fazer trabalhar, trabalhar, trabalhar e tirar o nosso foco daquilo que deve ser foco daquele que pertence ao reino de Deus. O nosso foco é o Senhor. Amém? E o nosso trabalho, preste atenção, ele é muito bom, mas ele é tenda. O nosso trabalho é tenda. Ele não é primazia na nossa vida. Quem é primazia na nossa vida? É Deus. E se Ele edificar a nossa casa, querido, enquanto nós dormimos, Ele vai gerar uma forma de abençoar a nossa história. Amém. Deus é assim. Cuidado! Cuidado! Cuidado com as artimanhas do adversário. Ele quer você fora da igreja, ele quer você fora das atividades da igreja, ele quer você cheio de trabalho, ele quer você amassando a palha, ele não quer a mim e a você, priorizando as coisas do alto, mas priorize as coisas do alto, porque quando você for dormir, Deus vai trabalhar para você. Amém, irmãos? Ele vai trabalhar para você. Então, cuidado. Quem crê em milagres, diga amém. Deus é um Deus de milagres. Vamos trabalhar? Claro. Mas qual é a nossa prioridade? Deus. 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 Qual é a nossa prioridade? Reino de Deus. Qual é a nossa prioridade? Casa do nosso Deus. Não perca isso de vista. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Diga para o seu marido aí, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Diga para a sua esposa, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Em quarto lugar, o salmista vai falar de filhos. E ele diz: filhos são herança do... De quem são os filhos? A gente sempre acha que filhos são nossa herança, né? Mas filhos são herança do Senhor. Nossos filhos pertencem ao Senhor. Nós não consagramos a Ele? Nós não entregamos a Ele? Não tem nada melhor do que entregar o nosso filho a Ele. Ele cuida bem. Ele opera milagres. Que Deus é esse que trabalha para aquele que o ama? Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. Então, filhos são herança do Senhor. Você tem filhos? É dele. Amém, irmãos? Entrega a Ele. Agora ele diz uma coisa que eu acho muito interessante. São como flechas. São como o quê? Flechas. Eu não sei se eu já disse aqui, se eu não disse, vou dizer. Flecha, nesse contexto, já era uma... me foge as palavras aqui, mas um avanço tecnológico. Porque as guerras, elas eram feitas no muque e no máximo na espada. As guerras eram vis a vis, olho no olho. E aí Salomão vem e diz, não, filhos não são espada. Filhos são como? Flechas. Eu acho isso maravilhoso, irmãos. Maravilhoso.
Porque filhos são para serem lançados longe, mais longe. E eu sempre dou esse testemunho. Meu pai saiu de Pernambuco, numa cidade chamada Bom Conselho. Vocês nunca ouviram falar em Bom Conselho? Talvez em Garanhuns, sim, né? Garanhuns é a terra do nosso... De quem? Lula. Nosso, não de você, né? Bom Conselho. E meu pai saiu de Bom Conselho, mas uma situação pobre, muito pobre. Saiu para a cidade de Recife, chega em Recife, foi serviçal, lavou latrina, casou, recebeu Jesus no coração, teve filhos. Por sorte, ele serviu a aeronáutica. E quando estava servindo a aeronáutica, o comandante lá chamava-se Segunda Zona Aérea, na época. Era o Eduardo Gomes. Já ouviram falar no Eduardo Gomes? Essa já era, talvez não. Eduardo Gomes foi um grande brasileiro, foi candidato à presidência da República. Quase ganhou, mas não ganhou. E ele era um grande brasileiro. E ele incentivava os soldados a estudar. E foi época da guerra, e meu pai veio estudar e fazer um curso, e passou por causa de Eduardo Gomes, e veio fazer um curso no embrião da Escola de Especialistas da Aeronáutica. E meu pai se formou sargento da Aeronáutica. E teve 8 filhos e uma de criação. E meu pai pegou a flecha e estendeu a flecha e lançou todos os filhos mais longe do que o lugar aonde ele foi. Porque filhos são herança do Senhor e são como flechas na mão do guerreiro. Amém, irmãos? Mas não é apenas na vida material. Na vida material, sim. Temos que fazer força. Temos que estender o nosso arco. Mas mais que isso, irmãos, na vida espiritual, como eu tenho visto hoje, constrangido, chocado, alarmado, os pais que não estão educando os seus filhos para que eles sejam aquilo para o qual Deus tem comissionado a nossa família. Tem dificuldade de trazer os filhos para a escola bíblica dominical. Acordam tarde. Para a escola secular, ele vai. Nós temos uma escola lá em Pirassununga. 7 horas da manhã as crianças estão lá. Mas na escola bíblica, no domingo pela manhã, como é difícil. Parece que a gente tem que convencer os pais. E eu quero dizer a você, em nome de Jesus, os seus filhos têm que ser flechas na mão do guerreiro. E tem que ser lançado longe. Se isto não acontecer, a igreja, irmãos, isso eu disse para os líderes dessa igreja ontem. Se isso não acontecer, não vai haver nada na nossa nação, porque a Bíblia diz claramente, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é do meu filho, da minha nora, da minha filha, do meu genro, de educar os meus netos para que eles sejam a igreja de daqui 10, 15 anos. E eu oro para que nós
sejamos um casal alicerçado, que tem os filhos como herança do Senhor, que cuida deles, sabendo quem é o dono, quem é que governa, e que tem a responsabilidade e o privilégio, porque é responsabilidade e é privilégio. Como é bom a gente ver o nosso filho, como é bom ver a Clarice correndo como fala. Como é bom. Queridos, é herança do Senhor. Faça força para que eles sejam vitoriosos aqui, mas isso aqui passa. Para que eles sejam vitoriosos no reino de Deus. Amém, irmãos? Feliz aqueles que enchem deles a sua aljava. Ele é o Senhor da nossa história, Ele governa a nossa vida, e se eu e você, como casais, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, não tem dúvida, nosso casamento será edificado sobre a rocha, e ele terá continuidade com os nossos filhos e com os nossos netos. E essa é a minha oração sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja do Senhor. Que Deus abençoe você. O Espírito de Deus está aqui, falando ao nosso coração. Permita que Ele faça aquilo que Ele deseja fazer. Quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Deixa Deus fazer aquilo que Ele deseja fazer. Na sua vida pessoal, na sua vida matrimonial, na sua vida como família, para que a igreja de Deus seja sedimentada, alicerçada sobre a rocha. Eu tenho orado para que a igreja de Deus seja isso, que nós entendamos o que somos, para o que fomos colocados aqui. Eu oro para que o Espírito Santo opere e nós permitamos que Ele faça aquilo que Ele tanto deseja fazer. Essa é minha oração, pela minha igreja, por essa igreja, pela igreja de Deus. Que a gente se levante como igreja, que a gente se ajoelhe, que bote a boca no pó, que compreenda quem é Deus. Não compreenda apenas com o cérebro, mas com o coração. Que Ele é o Senhor de toda a história. Que Ele é o Criador. Que Ele é Deus. E que por bondade, por misericórdia, nos alcançou e nos comissionou. Que Deus, o Eterno, abençoe você, abençoe sua casa e faça dela exemplo, referência, aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, amém.